Eu leio sempre, eu gosto dele, nem conheço a literatura dele direito, mas eu gosto das crônicas, são crônicas. Sempre, o Zé Eduardo Agualusa, que escreve no Globo. Eu não leio muito aquelas crônicas do Globo, mas o Agualusa, ele é um cara inteligente, escreve claro. E ele hoje, um negócio que eu tirei, eu bem vou atrás da fonte, que eu já sei, Fernando Pessoa. Fernando, essa questão da disparidade entre ideia e arte. Quer dizer, quando você fala dos grandes padrões do humanismo ocidental, do humanismo europeu, que tem grandes padrões, padrões das ciências, das artes plásticas, da literatura, da poesia. Essa é uma questão que se arrasta. Você, às vezes, vê a disparidade entre a ideia de natureza argumentativa ou parafilosófica de um grande intelectual desse, às vezes, de um grande artista desse, e o que ele faz. É uma questão que se arrasta há muito tempo. Você sabe, por exemplo, pega um grande poeta como Ezra Pound. Pound foi arrastado pelas ruas de Roma depois da guerra, numa jaula, uma coisa, aliás, de uma crueldade terrível, porque era um fascista. E os italianos não perdoaram, assim, não mataram ele, como mataram Mussolini. Mussolini foi arrastado com a mãe, posto de cabeça para baixo e fuzilado. Eu acho que não podia deixar de fazer outra coisa com Mussolini. Pound, só que Pound era odioso. E Pound é um dos maiores poetas do Ocidente. Aí, às vezes, ficam atrás de se Heidegger militou ou não no partido nazista. Heidegger foi reitor quando Hitler era, mas não foi nada realmente importante que Heidegger foi como nazista. E nos escritos de Heidegger, você não encontra nazismo nos escritos de Heidegger, mas teve suas opiniões fortes. Meu Deus. Hein? Vive saindo. Livros demonstrando. Bom, começa que a maior pensadora judia daquela época tinha uma tesão nele, paixão nele, que era Harari, que nunca acabou. Uma enorme paixão. E, sim, mas essa é uma história. Uma coisa que o cara faz em termos de arte, de ciência, poesia. Outra coisa que às vezes ele pensa circunstancialmente sobre a realidade dele, sobre a realidade do momento. Esse pensamento é circunstancial. Então, o Agualusa, eu comecei falando hoje, cita o Fernando Pessoa. Sim, Fernando Pessoa tem coisas racistas, mas eu nunca tinha visto aquele trecho do comentário dele sobre a questão do território nacional, onde ele fala especificamente do Brasil. E olha, doloroso, Fernando Pessoa para mim é um gênio da poesia, é o poeta que eu realmente venero, em língua portuguesa, é o Fernando Pessoa. Só o que ele diz do Brasil, simplesmente assim, se o Brasil, por exemplo, o Brasil confirma a ideia de que num país quente e de muita umidade, é impossível você levar a civilização. Não é um país suscetível de civilizar. Ele diz por quê? Porque é por causa do clima. Ele atribui todas as teorias do clima. Mas depois ele diz, depois um país, e aí ele erra, porque Zulus, ele achou que tinha muito Zulu aqui, podia ter um outro Zulu, mas não que eu saiba, mas não era bem Zulu. Os Zulus e os Landins, ele disse, o que você pode fazer, literalmente, com uma gente dessa? Ele disse, isso não é gente, tá? É textual de Fernando Pessoa. Ele diz, não é gente, não é gente. Então, a escravidão, ele diz, é lógica e legítima, porque não há nada você fazer com a gente dessa, a não ser tentar fazer com que ele sirva aos objetos da civilização. Isso é Fernando Pessoa. No entanto, você pula de uma prosa dessa, de um argumento dessa, para a filosofia, para a poesia de Fernando Pessoa, no primeiro momento você diz, não é possível que seja a minha pessoa.
Mas é. E eu poderia passar aqui o resto da tarde contando histórias de gente daqui que eu conheço, alguns ligados a mim. Quando você espreme um pouco com relação à questão do escravo, do diferente, do negro, você cai da cadeira. Você cai da cadeira. É um racismo atroz. Não é um racismozinho, todo mundo tem um pouco de preconceito com isso, com aquilo. Eu brinco sempre, eu tenho amigos argentinos, eu acho que eu tenho minha dose de preconceito, eu disse assim, argentino, o portenho é de lascar, eu em princípio não gosto, isso é um preconceito bobo, né? Todo mundo tem um pouco. Agora, eu não me falo do racismo atroz. As elites brasileiras são atrozes. Mas, às vezes, a ação é outra. Porque tu pensa, uma coisa, o Lula. Eu fui do conselhão do Lula. Estava sempre perto, ali no almoço. Ele é um racistazinho de pequenas coisas, na fala, nas brincadeiras, nas piadas. No entanto, o governo Lula foi um governo onde as ações afirmativas aqui no Brasil ganharam uma relevância que nunca tinha tido. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão da filosofia, uma filosofia Nagô, filosofia, é inaceitável para o establishment filosófico. Não há possibilidade de você sequer conseguir que negro pense em termos filosóficos. Aí, eu acho que eu falei no passado aqui da diátese. Eu falei. A diátese ativa, que é fala, argumento, escrita, e a diátese média, que é aquela que passa pelo corpo, e é outra coisa, e onde a filosofia se dá. Você tem isso na yoga, no pensamento chinês, e tem no pensamento que eu estou chamando de afro, tem no pensamento africano. Muda tudo, muda completamente. Ora, aí você diz, bom, isso é o quê? Descobriram agora? É novo? Você inventou? Não, vou só dar eu não passei texto aqui, porque isso não era um curso seguido, mas eu quero que vocês leiam um texto de Platão, que se chama A Sétima Carta. Não sei se falar desse texto. Não, é um texto à parte. Platão tem várias cartas. Você encontra em geral no final das obras de Platão. A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, oitava, tem até a oitava ou nona carta. Chamam-se as cartas de Platão. Essa sétima carta é interessante, porque é a carta onde ele se refere à morte de Sócrates, o envenenamento de Sócrates, que está lá no Fédon dele também, onde ele descreve a noite que Fédon vai ser envenenado, envenena e reúne-se com os amigos, com os discípulos. Mas a sétima carta, ele fala disso também. Mas o texto mesmo da sétima carta não é isso, não é Sócrates inteiro. É sobre as atribulações, as dificuldades que ele passou na corte de Siracusa, onde ele... Dion. Exatamente, que é o amigo, era o amigo dele, exatamente. Ele que o tirano de Siracusa vivia perseguindo, acabaram matando o cara, essa coisa. E você vê ali que o Platão já era respeitado, era uma celebridade. E esse cara, que é o tirano de Siracusa, você vê que o Platão era atrevido, era ousado, porque ele afronta o cara, e vai, e reclama, e o cara adulera, porque você viu que aparentemente não se podia tocar nele, Platão. Ele era famoso demais para tocarem nele. E o cara até quer agradar o Platão, e faz uma espécie de livro expondo ideias de Platão. E Platão cospe em si. Não cospe literalmente no livro. Ele não aceita, diz que não é nada daquilo que ele tinha dito. Ele quer mostrar conhecimento, ou seja, esse tirano, esse governante quer ser filósofo. Mas Platão não aceita. E aí Platão diz, o que é que preciso, na verdade, para ser filósofo?
E é nesse texto que ele esculhamba com a escrita. E ele esculhamba com o que eu chamaria dessa diátese ativa. Você falar, descascar argumentos, ou seja, ele mostra que a filosofia, mais do que um discurso racional, explicativo do mundo, é um gênero de vida, é uma forma de vida. E essa forma de vida, você ou entra com o corpo todo, ou ela não se produz, ou ela não se dá. Então ele diz, o erro desse tirano de Siracusa é que ele escreve um livro. Então, nessa sétima carta, ele repete alguma coisa de diálogos anteriores, como o diálogo onde a escrita é explicada, a invenção da escrita, onde Sócrates diz que a escrita levava os homens a esquecerem das coisas, que confia muito no que está dito, mas também no tipo de filosofia, ou no tipo de pensamento, que só para a escrita, Platão aí diz uma coisa, que é textual, e que é importante. Ele diz, não acredito que alguma coisa de sério, mais de homem sério, olha só, possa ser confiada à escrita. Ele diz, o homem sério não escreve. E ele escreveu para burro. Mas escreveu, que Sócrates dizia, né? Ele é o porta-voz de Sócrates. Mas ele deixa claro nos textos que a filosofia era mais do que aquilo. Porque ele dá um estatuto maior ao sábio do que ao filósofo. O sábio é outra coisa. E os sábios a que ele se refere não escreveram nada. Sócrates não escreveu uma linha. Aí, o Sócrates, a gente sabe, Platão. Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, não escreveu uma linha, era matemático, era tudo, não escreveu uma linha. É a partir de Platão que essa coisa filósofo aparece. O Platão se chama, ele diz, eu sou filósofo, que eu sou amante dos sábios, sou amante da sabedoria, sou amigo da sabedoria. E com Aristóteles, a coisa toma um curso, que vai depois para o Ocidente, por escrito. Mas o verdadeiro pensamento estava na oralidade, pode ter escrita, mas é a forma oral que predomina. É por isso que eu escrevi num dos meus livros, aí recente, já não lembro qual, uma frase do Heidegger, que está na introdução à filosofia, essa frase do Heidegger, dizendo, olha, os gregos não precisaram, na aurora do pensamento, os gregos não precisaram de livro para pensar. Pensamento não precisava de livro. O pensamento era no contexto, na discussão, na dialética, na fala. A dialética como um modo discursivo de ser. Ora, então, quando eu fiz essa distinção entre diátese ativa e diátese média, botando as filosofias que usam o corpo como a diátese média, essa é uma ideia minha. Essa diátese existe. Essa diferença, diátese ativa, mas a diátese média e a filosofia do corpo, as filosofias do corpo, como diátese média, é uma ideia minha. Então, eu botei e coloquei a comunidade litúrgica, o Eguibel, o terreiro de Candomblé, como organização responsável por um tipo de visibilidade, portanto, por aquilo que transforma em existente o que aparentemente não existe, que é pensamento, que é transcendência, ou você transforma alguma coisa como importante, alguma coisa que é conotada pela sociedade de fraca intensidade existencial. Você conversa com qualquer intelectual brasileiro, paulista de preferência, mas já é meu preconceito com paulistano, com intelectual paulista. Eu estou brincando que eu sei que tem paulista. Vai dizer, mas o que é isso? Candomblé, filosofia. Vai dizer isso, que é realmente sério. Então, o terreiro Candomblé é uma comunidade que inaugura uma experiência inédita no interior do ordenamento social hegemônico aqui do Brasil e que implica um novo tipo de subjetivação. Isso é importante. Um novo tipo de subjetivação. E nesse novo tipo de subjetivação,
significa, ocupa o primeiro plano, uma experiência simbólica e não uma experiência tentativa, racional, mas uma experiência simbólica. Depois, um poder de palavras e ações, mas não por aquilo que elas significam semanticamente, mas um poder de palavras e ações, um poder afetivo. As palavras lhe transformam afetivamente. Então, depois, não o valor de verdade das coisas, mas a potência de realização das coisas. Potência e não verdade. Atenção. Depois, interpessoais concretas, relações concretas, homem a homem, indivíduo a indivíduo, pessoa a pessoa, e o reconhecimento do aqui e do agora na existência, reconhecer a existência aqui e agora. O passado existe como uma ideia, o futuro também, mas a existência é aqui e agora. Isso significa que é um tipo de pensamento que não tem nem milenarismo, nem muita saudade do que houve, embora a saudade, podemos pensar nisso, nem utopias. Utopia. E, finalmente, a categoria alegria frente ao real. Não o amor frente ao real, mas a alegria. Algumas dessas categorias eu tratei em outros livros meus, só que aqui eu estou dando um refazimento, uma reelaboração de forma filosófica. Mas essa questão da alegria, por exemplo, está no meu livro As Estratégias Sensíveis, que é o último capítulo, é sobre alegria. Então, eu acho que eu tinha dito da vez passada isso, estou repetindo, para dizer que vem daí, de A Tese Média, uma importância dada ao corpo. Porque essa subjetivação nova que eu estou falando, não é uma subjetivação ancorada em estruturas lógicas da representação, não é uma subjetivação igual à da consciência una, do eu fechado, do sujeito da consciência cristã, que a consciência parece estar pronta para ser, porque teria sido moldada a partir de Deus. Não é isso, mas é o corpo, uma subjetivação ancorada em posicionamentos da potência corporal inscrito no território. É um deslocamento, digamos, de cabeça para corpo. Fecha aí. Um deslocamento de cabeça para corpo. Então, olha, para vocês darem importância, perceberem a importância disso, os europeus começaram a se dar importância disso. A partir dos anos 60, 70, quando começa o pensamento pós-estruturalista europeu, francês, você tem filosofias que se desenvolvem a partir dessa perspectiva de que não esse eu fechado, unitário, cristão, vamos acreditar mais nisso, mas nessa questão, consciência, não consciência, de uma subjetividade aberta para as possibilidades do território, do mundo e do corpo. Por exemplo, que eu falaria muito dele no meu curso, Gilles Deleuze, Lyotard. As filosofias desse gênero e desse tipo partem daqui, partem disso. É por isso, se você lê um texto dele, parece, às vezes, incompreensível ou difícil para quem não está dentro daquele sistema. Eu conheço gente, que deu anos curso de Deleuze, dava anos curso de Deleuze, mas eu nunca vi dizer nada de muito assim, porque as coisas são tanto mais percussientes, quanto mais claras elas se tornam quando você faz afirmações gerais. Então, ele fala o seguinte, olha, a filosofia de Deleuze, o anti-édipo, a primeira, o anti-édipo, é exatamente o que a Candomblé pensa. Exatamente com relação ao sujeito. É exatamente
Ou seja, a consciência e o sujeito não é uma representação fechada, não. Não se trata de representação, se trata de intensidade. Se trata de sensibilidade. Então, pode ser entre os nagôs, pode ser entre os hindus, com a yoga, com os sistemas filosóficos, com o Vedanta. O corpo abriga as representações do cosmo e abriga todos os princípios cosmológicos. Quer dizer, todos os princípios relativos ao universo e ao cosmos estão no corpo. Portanto, as divindades também. As divindades estão no corpo. Não estão no céu, estão no corpo. Estão no corpo. Então, o que é corpo? Você não vai entender disso que eu vou falar aqui hoje. Você não entende corpo como um receptáculo passivo das forças da alma. Isso é a visão cristã. Aqui está o corpo. Esse corpo não serve para coisa nenhuma. Esse corpo é como, diz Pascal, um trapo. E você enche esse corpo com as forças da alma que vem de cima, que vem do Espírito Santo, vem de Deus. Esse anima. Esse corpo está aí para coisa nenhuma, para ser usado, né? Ora, não é isso, portanto, aqui, não é um receptáculo passivo de forças da alma, não é também um receptáculo de forças da consciência, não é um receptáculo de forças da linguagem. Há exemplo dessa síntese teológica que diz o seguinte, que corpo seria a carne possuída pelas palavras que nele habitam, né? É a carne e as palavras que habitam. Então, é muito conhecido o episódio bíblico do Monte das Oliveiras, em que Jesus, na véspera da prisão, Jesus pressente o fraquejamento dos seguidores dele. Ele disse, esses caras não vão aguentar o pau, né? Eles vão fraquejar, o que vem aí é barra pesada. Ele chama então os seguidores, o profeta, e adverte assim, a frase é, ide, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ora, há um comentário sobre essa passagem, que é exatamente de um católico, a maneira dele, que é Hegel. Hegel, em Meditação da Sexta-feira, que é um texto de juventude. O nome do texto é Quem Morreu na Sexta-feira Santa Especulativa. É um texto de 1802. Ele diz, olha, não é exatamente assim como disse Jesus. Ele diz, não, ele diz, fraco mesmo é o espírito. Fraco é o espírito, porque o espírito varia de conteúdos e padrões, de hora para hora, de uma hora para outra. Ele diz, enquanto o corpo, a carne, portanto, não se modifica no instante. Ele diz, o corpo está sempre aí, pronto. Varia pouco, é o tempo, a idade, mas o espírito varia muito. Então, Hegel vai dizer, você pode aceitar ou você pode destruir um corpo, mas não fazer o corpo variar do outro, como se varia um sentimento, como se varia uma opinião. O corpo está aí. Então, vejam só, essa reflexão de Hegel, para mim, é pertinente quando se leva em conta que esse universalismo cristão, que está incrustado no universalismo da cultura universal, porque o espírito é universal, esse universalismo se construiu em nome do espírito em detrimento do corpo. Ao espírito tudo, ao corpo nada. Então, a separação radical entre corpo e espírito é um fato teológico e com grandes consequências políticas ao longo da história. Portanto, no domínio planetário das terras, no domínio planetário dos povos que os europeus chamavam de exóticos, né? Não são só os africanos, os asiáticos, os índios, os indígenas na América do Norte, esse povo todo exótico. As tropas dos conquistadores, as tropas dos invasores, eles pilhavam ouro e corpos humanos. Então, a pilhagem era ouro e corpos. Enquanto que os evangelizadores,
Eram os jesuítas, os franciscanos pilhavam o quê? Pilhavam almas. Eram as almas que eram pilhadas. O pessoal da porrada, corpo e ouro, escravidade. E os jesuítas, almas. Por isso que chegavam em geral primeiro os franciscanos, pega a conversa macia, para ver se não precisava matar todo mundo. Depois chegava a turma do tiro. Então, a violência civilizatória da apropriação material, essa violência era, na verdade, precedida pela violência cultural, ou pela violência simbólica, de quê? Da catequese monoteísta. A catequese é violenta. Para essa catequese, para as operações catequéticas, o corpo exótico não tinha espírito. O corpo exótico era um receptáculo vazio que poderia ser preenchido pelo verbo cristão. Isso era e é assim até hoje. É assim até hoje. As seitas fundamentalistas que hoje se disseminam na paisagem brasileira aqui, é a mesma violência. Sobe o morro para bater em outras possibilidades de crença, ou seja, quais foram. Mesma coisa, numa escala menor. Então, eu chamo isso, esse matar o outro, o corpo do outro, como um semiocídio. Semiocídio, quer dizer, um homicídio da significação, mas um semiocídio ontológico, um semiocídio ontológico. Esse semiocídio ontológico foi perpetrado pelos evangelizadores. E ele foi o pressuposto do genocídio físico. Primeiro se mata a alma não vale nada. Depois, quando você matar o corpo, genocídio físico, já está tudo justificado, o corpo já não valia nada mesmo. Então, só que o fato de ser o corpo um lugar de inscrição da representação, não faz do corpo um objeto inerte, como se fosse uma posse feita por palavras. Não, a noção de corpo é, na realidade, uma noção complexa, e muito complexa. Quando o grego antigo se referia a corpo, o grego usava a palavra soma, né? Que vem de um radical indo-europeu, que escreve assim, THM, ou TPHM. Esse é um radical indo-europeu, que quer dizer o quê? Quer dizer encher, ou quer dizer inchar, como quando você incha uma bola. É daí que vem soma, é daí que vem corpo. Então, o que é a ideia de soma? A ideia da realidade somática. É um receptáculo inflável, como uma boneca ou uma bola que você enche. É inflável, mas é resistente. É um receptáculo de forças. E essas forças supõem 3 momentos integrantes. Primeiro, peso, que é a ideia de gravidade e a ideia de permanência. Depois, elasticidade, que é a ideia de pluralidade e de variação. E, finalmente, a ideia de consistência, que é a ideia de impermeabilidade e de densidade. Tudo isso são dimensões da força. Ora, mas os latinos, os gregos diziam soma, os latinos usavam corpus. Daí que vem propriamente corpo, no nosso português. Francês, usavam corpos. E essa palavra tem outra origem, ela vem de um sânscrito, que é KRPA, kripa, com o significado de quê? De forma, de beleza, mas também de ordenamento, de disposição das partes. Ora, é disso que vem em grego a palavra prapis, P-R-A-P-I-S, com o sentido de quê? De diafragma.
mas o sentido também de coração, de ventre, de espírito, de inteligência. Portanto, em corpos, na palavra corpos, muito mais do que na palavra soma, porque a soma enfatiza esse aspecto externo, o aspecto expansivo, né, do corpo. Então, em praxis, está dada a ideia de interioridade do corpo. Em praxis está dada a ideia de inteligência própria do corpo. O corpo é ventre, mas é também espírito, é inteligência e é coração. Ora, isso tudo são sutilezas etimológicas. Apesar dessas sutilezas, a noção de corpo é uma noção caudatária, derivada da tradição greco-latina, e é uma noção que se integra na civilização cristã do Ocidente como ideia de um objeto separado da consciência. É uma ideia dualista. Aqui está o corpo e aqui está a consciência. O corpo é separado da consciência. É alguma coisa, portanto, que você teria à parte, mas dirigido pelo Espírito. Você lê lá no Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis, ou vocês não sabem, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? E adiante, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Está lá em Coríntios. Quer dizer, seu corpo está aqui, você é habitado por alguém, e você não é de você mesmo, você é de quem habita. Esse dualismo, corpo e espírito, é muito antigo e sempre suscitou essa questão de como é que as duas partes interagem, como é que se liga corpo e espírito. Então, naquele diálogo Fédon de Platão, eu acabei de falar desse diálogo, falando que lá é o diálogo que conta a noite de Sócrates, em que ele ia beber cicuta, ia se envenenar. Nesse diálogo, Platão argumenta a favor da imortalidade da alma e diz que a alma tem o conhecimento dos universais, a alma tem o conhecimento das ideias imutáveis, mas também de tudo que se pode experimentar na Terra. A alma tem o conhecimento. Ora, mas na modernidade filosófica, Descartes vai manter a distinção dos dois domínios, ou seja, a realidade mental ele chama espírito, e o corpo físico para ele é maquínico, essas duas realidades, mas ele afirma o controle das correntes físicas no sistema nervoso pelo pensamento. Só que essa realidade mental, essa realidade espiritual, não é para Descartes uma coisa empírica, ou seja, essa realidade não está no corpo. Você tem variações conceituais do dualismo em vários cientificismos da Idade Média, depois da modernidade, mas implica sempre o domínio do corpo pelo espírito. É sempre o domínio da inteligência mental sobre o corpo. Então, o corpo, portanto, esse dualismo, implica outras referências que são fundamentais à representação do humano, por exemplo, alma, consciência. Até mesmo Freud, que trabalha o aparelho psíquico interno, Freud se refere, não é tão frequente na literatura freudiana, à alma, que é um conceito bem metafísico, bem cristão. Alma, que em alemão é Seele, de Seele, S-E-E-L-E, de Seele, a alma, ao invés de inconsciente, Bewusstsein, Unbewusstsein, né? Então, essa ideia é atravessada por uma crise da significação hoje. Dentro do campo filosófico, aparecem concepções de grande força crítica, como a do inglês chamado Gilbert Ryle. Ryle escreve R-Y-L-E. Gilbert Ryle, no inglês. Que para ele é um erro de categoria você falar de corpo e espírito, como se fossem coisas equivalentes, embora separadas. Então, há um texto do Riley que é clássico sobre o assunto, chama-se O Conceito de Mente, The Concept of Mind.
É um livro de 49. Riley simplesmente, Riley é um inglês sofisticado, filosofia lógica, filosofia política, outra coisa. Ele diz o seguinte: não existe esse negócio chamado espírito. Ele diz: não há um espírito capaz de transcender o corpo, capaz de transcender os atos. Ele diz: por quê? Porque esse termo, espírito, vem de outra categoria descritiva do funcionamento corporal, que ele chama de fantasma da máquina. O espírito é o fantasma da máquina. O funcionamento corporal é o funcionamento da máquina. Ele diz: esse fantasma é fantasma, não existe. Ele diz, o dualismo cartesiano, portanto, corpo de um lado, espírito do outro, ele diz: é um mito. Não existe esse dualismo. Não existe. Então, na doxa, na opinião intelectual, já ficou claro o seguinte, que o corpo é, na verdade, uma construção histórica. O corpo é um construto histórico, destinado a uma outra compreensão, um outro tipo de controle da materialidade da carne. Que o que nós temos de concreto é carne. É carne. Como é que você controla a materialidade da carne? Aí, começa com a ideia de corpo. Uma coisa diferente de carne. Corpo não é a mesma coisa que carne. Então, o corpo é conceitualmente separado de carne. Como você define, então, o corpo? Como uma coleção de atributos, tanto materiais quanto abstratos, que acaba liberando esse conceito de corpo, das determinações biológicas dele. Quer dizer, o corpo está além do biológico. O corpo é tão espiritual, é tão filosófico, quanto é aquilo que a biologia determina. A biologia não diz tudo sobre o corpo. Então, na verdade, é o seguinte: nós não temos simplesmente um corpo. Nós não temos um corpo. Por quê? Porque nós somos um corpo. É diferente de ter e ser. Nós não temos um corpo, nós somos corpo. E quando você tenta conscientizar coletivamente essa realidade, isso orientou grande parte das contraculturas dos anos 70. 70 vocês não tinham nascido, né? Já não tinha. Mas nos anos 70, aqui no Rio, por exemplo, o pessoal aí que fumava muito, que lia a contracultura, que ouvia os papos de Maciel no Pasquim, lia muito a Norman Brown, traduzido pela Vozes. Norman Brown lia Bert Luckman, O Corpo Fala. Só que tudo isso deu em quê? Deu no mercado. Isso acabou sendo interpretado pelo estrategista de mercado em função do consumo. E o consumo libera o corpo. Para quê? Para tornar o corpo disponível a ofertas pré-programadas. Aí você libera o corpo, digamos, certamente. Aí você vende pílula, vende camisinha, vende os remédios todos, vende os cosméticos, o perfume. Você libera o corpo e para quê? Para o espetáculo, para a entrega. Enfim, o corpo, o consumo não quer o corpo amarrado. O consumo quer o corpo livre, leve e solto. Ele é para quê? Para consumir mais. Então, só que esse é um tipo de conhecimento familiar a outros modos de organização do pensamento. Então, para além do corpo inerte, do cadáver, por exemplo, ou o corpo parado, ou o corpo em movimento, que são racionalizados pela cultura do consumo, o corpo está parado, o corpo está em movimento. Há em culturas, eu recebi, por exemplo, um texto de filosofia de um amigo meu que é professor na Universidade de Georgetown, negro, um bom professor, John Murung, amigo de outros que me mandam um texto. Ele mandou um texto, quase 170 páginas ali, sobre o que ele está chamando de uma filosofia africana, mas eu não encontrei a filosofia. Ele disse que é uma filosofia do corpo, vivo em movimento. Sim,
mas não me diz muito, não explica. É quase uma coisa voluntarista, é uma filosofia do corpo vivo. Sim, mas essa filosofia, o que é exatamente? Isso não está explicado no texto dele. Então, porque além desse corpo em movimento, ou além do corpo inerte, há um outro corpo, e que está em culturas tradicionais, que eu chamo de si mesmo corporal. O si mesmo corporal. O que é o si mesmo corporal? É a potência afetiva de quê? De ação, numa dimensão que é não palavrosa, que é não sígnica do funcionamento dele. Esse si mesmo. É por isso que a língua árabe tem 3 palavras, é a única língua que eu conheço que tem 3 palavras para dizer corpo. Você tem o corpo inerte, o corpo da medicina, o corpo do cadáver, o corpo parado, está parado ali dentro, chama-se em árabe jassad. Jassad. Mas você tem o corpo em movimento, corpo vivo em movimento. O árabe diz jism, al-jism, al-jassad, al-jism. Mas tem uma terceira palavra. Essa terceira palavra é da'at. Da'at. Da'at quer dizer o si mesmo corporal. Ou seja, é o corpo enquanto componente fenomenológico da experiência do homem no mundo. Ou seja, é o corpo que não se reduz ao psiquismo e nem se reduz à representação linguística. É um corpo para além disso. Esse corpo, para além disso, se você vai nos sistemas esotéricos indianos ou hindus, eles vão falar das dimensões esotéricas do corpo. Os espíritas falam perispírito, o corpo prânico, o corpo, vários corpos que você, digamos que se sobrepõem a esse corpo que você vê. Né? Tem uma, que é complicada, uma teoria, as teorias indianas não aceitam só um corpo, né? Mas não tem um nome para esses outros. Vamos chamar corpo prânico, corpo etérico. Quem pode ver, né? Ver pelo menos um deles, que é esse corpo áurico, que não é tão difícil de ver, né? De olhar, que é, no fundo, uma capa elétrica, igual ao corpo, que é real, efetivamente é real, você pode ver, fazendo exercício, dá para ver. Então, esse da'at é uma precisão linguística, portanto, que deixa ver, tanto no corpo inerte quanto no corpo vivo, a diferença entre o si mesmo e o corpo. Então, é dessa maneira que o corpo é capaz de funcionar, o corpo é capaz de agir corretamente, sem que o si mesmo entendido como autoconsciência, seja mobilizado. Porque esse corpo, nenhum corpo pode se perceber como um todo. Quer dizer, os olhos, você pode se olhar no espelho e você aparentemente se percebe você mesmo como um todo. Só que os seus olhos perdem a percepção das partes internas suas. E perde a percepção também, se você acha que você está vendo as internas ali no scanner médico, você ao mesmo tempo perde a percepção das partes externas. Você não tem percepção total de você mesmo. A percepção total de você é privilégio de quê? Do si mesmo. É privilégio do da'at. Aquele si mesmo corporal. Ou seja, o que é esse da'at? É uma autoconsciência supervalorizada pela cultura ocidental cristã, mas que reduz o saber do corpo à dissecação do cadáver, tanto do corpo inerte, pela medicina, ou a mecânica do corpo em movimento, por mais diversas abordagens. Então, a cultura cristã, a cultura ocidental, conhece muito o corpo, conhece o corpo biológico, né, via medicina, ou a mecânica do corpo em movimento. Mas esse mesmo corporal, essa autoconsciência, não conhece. O que acontece? Se o corpo não tem um si mesmo, ele é só inércia e movimento, ele se torna um problema.
E esse problema é corroborado tanto pela teologia cristã, como pelo desenvolvimento das práticas médicas. Quer dizer, está lá em Timóteo, capítulo 4, volume 8. Timóteo diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Não serve nada o exercício corporal. Ele diz: mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade, um fato do Espírito, está em Timóteo. Então, se você pensa um si mesmo corporal, você rejeita a noção de corpo como um simples receptáculo inflável de forças, e você se abre para a ideia de uma dimensão própria, a mecânica inteligente dos movimentos corporais. Então, o corpo seleciona, o corpo assimila de maneira semelhante ao código linguístico os estímulos de ordem social, os estímulos de ordem cultural em que está imerso o indivíduo. O corpo assimila. Os códigos, sejam morais, ou sejam o que seja, você puxar o véu do rosto que cobre uma islamita, independente das consequências que isso possa ter, junto com você está no lugar com o marido, quem for lá, ela, sabe mesmo, equivale a no Ocidente levantar a saia da mulher. É um misto de vergonha, já que o encobrimento é o normativo, natural. Então, por quê? Porque o corpo assimila, o corpo seleciona e aceita os estímulos de ordem social, de ordem cultural, portanto, estímulos morais, estímulos psicológicos. Então, o corpo, portanto, encarna mediações simbólicas. E o corpo age instantaneamente em função dessas orientações assimiladas. É essa autoconsciência, esse si mesmo corporal, percebe, que funciona o tempo inteiro. Então, não há, digamos, nenhum conceitualismo nisso, no si mesmo. O corpo não funciona por conceitos, por ideias, não é por isso. O que há é um micropensamento corporal. Existe um micropensamento corporal que dá a dimensão somática, portanto, uma forma especial de saber, uma forma especial de conhecimento, dá uma intencionalidade ao conhecimento somático. Então, o saber, quando a dimensão é de corpo, ele não se adquire apenas. Porque para fazer funcionar um computador, um programa, é um saber que você adquire. Pode, pela prática, você adquire aquilo, é difícil, para mim é difícil. Você tem que adquirir. Mas com o corpo, nesse caso aí, o saber não se adquire apenas, ele se incorpora. O saber é incorporado. É por isso que Merleau-Ponty dá ao corpo, que ele diz, um projeto sobre o mundo. O corpo tem um projeto sobre o mundo. Ele diz: nós somos convidados a reconhecer entre o movimento como processo na terceira pessoa e o pensamento como representação do movimento, nós reconhecemos uma antecipação sobre a apreensão do resultado. E essa antecipação está assegurada pelo próprio corpo. O corpo como potência matriz, o corpo como projeto motor, o corpo como intencionalidade motriz. Digamos, Pelé na fase áurea dele no meio de campo. Meio de campo cercado de gente. E vem a bola, que ele mata na ponta do pé, por um instante. Antes que avancem sobre ele, para tomar a bola, para destroçar, ele joga essa bola no segundo, precisamente na direção do gol. Essa é uma cena que eu nunca me esqueci de Pelé, vi no Maracanã. Mas ele fazia isso. É como se o campo, todo o campo de futebol, estivesse não na cabeça dele. Se estivesse só na cabeça, ele teria que parar para pensar um pouco. Tivesse como uma matriz no corpo,
e ele saber exatamente o que fazer no segundo. Ora, isso que o Merleau-Ponty chama uma intencionalidade motriz. Uma intencionalidade motriz. Eu me lembro, o Hélio Gracie, patriarca do jiu-jitsu, era um cara grosso, apesar de venerar tudo grosso, velho, mas dizia umas coisas interessantes. Ele dizia que os bons lutadores pelo jiu-jitsu é aqueles que não pensavam. Eles não pensavam. Ele se segurou, pá, e o cara sabe o que fazer sem pensar. Porque aprendeu. Ele botou o corpo, deu uma intencionalidade motriz ao corpo. Se pensar muito, leva. Pensar leva. Isso isso do jiu-jitsu, mas você verifica em outros tipos de luta, karatê. Hein? Bruce Lee. Não pensava. É uma outra coisa que pensa. Tem uma coisa sobre isso no A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Vocês já leram esse livro do Eugen Hergel? Aquele alemão? É fantástico essa cena em que ele vai mostrar a dificuldade dele para atirar naquela arco e flecha, que ele não pensou que fosse uma coisa tão difícil. E por mais que ele se esforçasse, ele tentava ver onde é que estava o alvo, daí irritava o japonês, que era o mestre dele. Irritava, ele levou anos aquilo. E os caras dizem finalmente que o problema dele é que ele pensava. E um dia, esse mestre dele venda os olhos dele, meu mestre, bota o alvo com a luz fracamente iluminada com a vela, do lado apaga a luz, e com os olhos vendados, ele estica a flecha e a flecha acerta o alvo. Então ele diz, o Hegel, que não, a sensação não foi exatamente alguém que, visando o arco, puxou a corda. Ele diz, é como se uma coisa atirasse, uma outra coisa atirasse. Essa outra coisa é o Da'at, é o si mesmo corporal, que pulou por cima das barreiras conceituais, da barreira da representação, e fez do corpo essa intencionalidade motriz. Nada de sobrenatural, não é nada de ordem sobrenatural, simplesmente é uma outra coisa. Então, há uma forma de conhecimento direto, uma forma de conhecimento intuitivo sobre o mundo, que é, aliás, uma das acepções do grego logos. O grego logos é traduzido como a fala originária, como o verbo. No princípio era o logos, no princípio era o verbo, está lá no Evangelho de São João. E o logos e o verbo se fez carne. É incrível. Esse logos como fala, como discurso, como razão, como argumentação, como a fala divina. Mas em grego são muitas as acepções de logos, inclusive entoar, no sentido de cantar. Logos também se traduz assim. E uma das acepções de logos é esse conhecimento direto e intuitivo sobre o mundo, que é mais da ordem do adivinhar do que propriamente de saber. Mais adivinhar do que saber. E nada disso. Aliás, eu vi hoje uma coisa dessa, bem diferente. Está no Globo um cantor africano, que eu não conheço, eu não gravo muito o nome. Está lá uma matéria grande no segundo caderno do Globo, sobre esse cantor africano, que está fazendo muito sucesso com uma música. Única música, pô. Mano Brown. Mano Brown é africano.
Mas já está aí na Europa, né? Porque a música dele está estourando. Não. É o quê? Ah, não, jamaicano. Ah, tem razão. Jamaicano. Inclusive, ele faz questão de continuar morando em Kensington, que é um subúrbio da Jamaica. Exatamente isso. Jamaicano. E ele, essa música dele, que está fazendo sucesso, lançado, gravado em todo lugar, ele compõe, mas diz que essa música, ele estava dormindo. Ele aí sonhou, ele acordou com a música pronta. Socorre, muito agora. Hein? 5 anos, da Bahia. É. Ah, eu não sabia. É? Ele é de Cachoeira, no Bahia. É isso. É essa coisa do mais adivinhar do que saber. Aí você diz, bom, então você está falando do Babalaô, do Oluô, do Candomblé? Não, também. Mas eu estou falando aqui agora de que nada disso é estranho à originariedade do pensamento grego. Nada disso é estranho, porque o culto a Apolo é o deus de Delfos, né? O culto a Apolo, que Nietzsche bota como o deus só da racionalidade, solar, mas que tem matizes, o culto a Apolo era uma prática de celebração da sabedoria da adivinhação, da sabedoria que vinha da adivinhação. Apolo, na verdade, é a divindade da adivinhação. Então, como, digamos, a adivinhação era um elemento decisivo na vida pública dos gregos, os santuários que se dedicavam à adivinhação se espalhavam por todo o território helênico. A adivinhação estava por toda parte. E tudo isso é também familiar ao pensamento Nagô. Ao pensamento Nagô. Onde existe uma divindade da sabedoria, não se chama Apolo, se chama Orunmila, que atua, em verdade, coordena as atividades dele por meio de vários sistemas divinatórios e estão mediados por outra divindade que se chama Ifá, né? Mas a Orunmila nesse plano corresponde a Apolo. Então, é desse conhecimento direto, intuitivo do mundo, que sempre pareceram saber grandes poetas modernos. Por exemplo, Auden, A-U-D-N, W-H. Auden, que tem uma frase, eu botei essa frase, aliás, num prefácio que eu fiz uma vez com o livro do Sogenor Miranda, né, que Auden diz assim: guessing is more fun than knowing. Adivinhar é mais divertido do que conhecer, do que saber. Isso é de Auden. Quer dizer, quando o corpo está livre de determinações lógicas, o corpo pensa de modo... O corpo antecipa, o corpo adivinha, o corpo instrui. Então, vejam só, a adivinhação é somatológica. Ela é somatológica. O que quer dizer? É uma forma de micropensamento corporal que vive mais de objetos externos do que internos. Ou seja, um pensamento que está mais fora do que dentro. Onde é que está esse pensamento? No corpo do outro, nas coisas, nos objetos. Tá?
não estou dizendo nada, é um original, assim, quando você verifica outros sistemas, você vê que, por exemplo, a psicanálise de Otto Rank, de Thalassa, esqueço, que casou com a filha do Freud, esqueci o nome agora, que Freud detestava, porque dava em cima da filha dele, acabou casando. Ele fala dessa questão do micropensamento no bebê, que é fantástico. Isso eu verifiquei, filhas, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, eu vejo nela agora, às vezes, gestos e movimentos que não são meus, mas que eram de meu pai, que já morreu, e que ela conhecia pouco. Meu pai morou na Bahia, claro, conheceu, mas era pouco, não tinha essa convivência. Às vezes aquilo me estranha, mas por que isso? Como é que pode? Claro, gestos de rosto, esses gestos estão em mim, mas eles não são, digamos, dominantes, não são visíveis, mas eles são micro persistentes. O corpo conhece o outro. Ela tirou do pai, mas o pai mesmo não sabe que tem, não sabe que tinha. Isso é muito comum de filhos com o pai, os gestos. Você começa a examinar a sua família, seus parentes, a sua filha, pouco importa se imita homem ou mulher, imita. Você vai ver a sua filha, que você não prestou atenção, te imitando. Que eu não recomendo a ela, se ela quiser depois arrumar namorado, imitar você, não. É melhor lhe errar. É melhor lhe errar. Mas imita, sim. Mas imita. Então, em várias línguas, portanto, o destino, portanto, o corpo vê o destino, mas o destino, em várias línguas, sugere o quê? Uma ideia de percurso, uma ideia de travessia, num espaço de permanência, num espaço de gravidade, seu destino. Então, a Terra, que estava no passado, essa Terra está no presente e se prolonga no futuro como alguma coisa próximo do homem, como resistente à dissolução. Isso é a Terra. O destino está nessa travessia. Então, na oscilação entre a segurança da Terra e os riscos da travessia, na distância entre o mais próximo, entre a relação entre o mais próximo e o mais longe, o homem se desloca. Na verdade, o homem está sempre confirmando a condição dele como viajante. O homem está sempre viajando, entre o mais longe ou o mais perto, ele está sempre se movendo. Então, como é que você conhece, pela adivinhação, alguma coisa como o destino? O que é que conheceu o destino? Quer dizer, o destino é conhecido, sim, mas não é uma descrição metafísica, não é uma descrição fatalista dos céus, não. O destino é uma intuição de uma intenção primordial da vida. E esse conhecimento é um conhecimento intuitivo, ou seja, essa intenção está voltada aqui agora para um percurso que você faz na Terra e que se deixa ver esse percurso onde? No mito, se você está próximo do mito, na cerimônia, está no ritual, está nos domínios do sensível. É nesse domínio que está o conhecimento do destino, o conhecimento intuitivo. Então, se você tivesse feito, o que é destino para você? É uma espécie de escrita imaginária traçada por essa travessia sua, num percurso, numa terra. Portanto, o destino é como se fosse o imaginário de um arranque, o imaginário de uma pulsão de partida que pode ser modificado, mas essa pulsão, essa arrancada compromete corporalmente o viajante na dinâmica de sua passagem. Você está comprometido. Há um verso bonito de Khalil M. Gibran, numa canção linda em árabe, cantada por Fairuz, aquela cantora libanesa, que é uma cantora linda,
que ela diz assim, o verso é o verso final da canção, diz assim, o destino está escrito, sim. O destino está escrito, mas está escrito com água. Está escrito com água. É diferente, não é com tinta, é com água. Então, pode se apagar, pode ser alterado, pode ser modificado. Então, que temporalidade é essa em que o destino se inscreve? Não é a mesma temporalidade do tempo histórico. Não é o mesmo tempo histórico. Essa temporalidade em que o destino se inscreve é o tempo da ancestralidade. É o tempo do ancestral. Ou seja, o que é ancestralidade? O que é viver na ancestralidade? É você viver na vigência ética do discurso de fundação do grupo. Discurso da ancestralidade, uso ético da fundação do grupo, em que fim e origem estão entrelaçados. Preste atenção. A ética não é nenhum código moral, não é nenhum código de regras morais, não é nenhuma prescrição normativa. Isso é a moral, é a moralidade. A ética não é nada que você formule, nem define, põe em código, que ela lhe atravessa quando ela é forte, como aquele desejo de continuidade que está no grupo onde você vive, e aquele desejo de continuidade de que o grupo onde você está continue a ser grupo. Então, quando você tem uma família, pode ter o problema que tiver, mas se você prestar bem atenção, há certas linhas de continuidade as pessoas. Pode ser a fala de uma avó, de um avô, perpetuada, para o bem e para o mal, que é perpetuada. E essa fala diz sempre, olha, para a família continuar, para o grupo continuar, você tem que se equilibrar, fazer isso ou aquilo, talvez até tenha que matar, não é que pode ser cruel, talvez até tenha que matar. A ética, portanto, é o desejo do ancestral seu, de que o grupo sobreviva através de você. Isso é ética. Então, predomina aí, nesse tempo, a vigência de um princípio de fundação, um princípio fundador. Na sucessão das fases históricas, tem esse princípio fundador. É isso que alguns pensadores árabes chamaram de autenticidade e contemporaneidade. É isso. A contemporaneidade, alguma coisa que mistura contemporaneidade com autenticidade, esse princípio fundador. Não é a mesma coisa que tradição. Porque, não vou entrar, não. Eu quero dizer o seguinte, que no contínuo da ancestralidade, na continuidade da ancestralidade, a identidade não é nada substancial. A identidade é só uma continuidade lembrada. É uma continuidade que você se lembra. E se lembra como? Por mensagens,
por apelos, por respostas, e essa continuidade é sempre reinterpretada. É sempre reinterpretada. Ora, por isso, você tem que acolher os paradoxos, ou você tem que acolher o que é contraditório na pluralidade das versões ou das narrativas, que no universo dos terreiros de candomblé, no universo dos terreiros de culto, onde vigora essa atmosfera afetiva de uma ancestralidade, agora, história e mito andam de mãos dadas. História e mito estão de mãos dadas. E isso não atenta contra a verdade do grupo. As pessoas inventam histórias. As pessoas inventam exatamente para reforçar a verdade do grupo. Eu podia contar, eu sei que já está atento ali, ele tem histórias, e você pode contar histórias da pessoa, ou enfeita, ou omite, ou não tem datas, em função da permanência do grupo. Por quê? Eu não vou falar, mas eu fiz a biografia do professor Agenor Miranda Rocha, que era um valor disso. Muito interessante. Eu já tinha terminado de escrever quando eu descobri que ele era cantor lírico amador. Ele não deu nenhuma importância a isso na narrativa dele, nada. Eu descobri no final, tanto que eu acrescentei no livro. Não só ele é cantor, como ele tinha gravações com Pidu Saião, os dois cantando juntos. Ele mas minha voz falta timbre, porque cantor, tenor. E, no entanto, outros detalhes, assim, menos importantes. Se nota que tinha uma inflexão, às vezes, de enfeitar um pouco, né? Que não tinha importância tanto disso. Para ver onde queria falar. Que a mãe dele, o professor Agenor, foi uma grande cantora de fado portuguesa. Eu fui visitar o Museu do Fado em Lisboa, eu visitei, tinha lá, ela está no museu, em capa de jornal, de revista, não é uma coisa grande, mas realmente tinha. É a cantora de fado, e ele cantava fado, sabia fado. Mas ele dizia, não, mas minha voz, aí botava um defeito na voz dele, que ninguém via onde é que estava o defeito. Eu uma vez levei lá o João Bosco, cantando, e o João Bosco quase disse, rapaz, ele sabe tudo. Nós fomos ver o show do João, botou uma mesa, aí fomos ver um show do João Bosco no Canecão, na época com os músicos. Aí ele ficou olhando. João Bosco canta muito e toca muito, é extraordinário. Aí depois disse, aí, professor, ele disse, bom, muito bem, só que tinha um dos músicos ali, olha só, não tinha prestado atenção, que queria tocar mais alto do que o João Bosco cantando para poder sobressair mais, e era verdade, era um violonista argentino que tocava alto demais, era para ficar mais alto do que a voz. Ele estava atento a tudo, né? Estava atento a tudo, e era verdade. Esse violonista, esqueço o nome dele, é um cara incrível, bom. Eu comentando isso aí com o João, rapaz, estava vendo no hotel. Ninguém gosta dele, é um argentino. E ele briga com... eu esqueço o nome dele, mas é bom. Aí eu já estava uma noite, ia dormir no quarto, quando me chamaram urgente para descer, estava no bar do hotel. Ele é odioso, assim, às vezes, com os colegas, os músicos, e um deles, que é um cara que toca sete cordas, não sei o que é um negão forte danado, não aguentou, de repente perdeu a civilidade, pulou em cima dele, encheu de porrada. João, você vai fazer parar, cara. Só perdi a paciência com esse cara.
história, verdade, e o mito estão de mãos dadas aí. Por quê? Porque o tempo do terreiro não é um tempo solar, não é o tempo do sol, não é o tempo do horário, é um tempo litúrgico. É como o tempo em grego, você tem várias maneiras de dizer tempo, né? Um deles é kairos. Você tem aion, que é o tempo do acontecimento, tem cronos, que é o tempo do relógio, tem kairos, que é o tempo do mito, mas também é o tempo da oportunidade, o tempo da ocasião. Esse tempo, por exemplo, do Pelé no meio do campo, é kairos. Kairos é a oportunidade, e você entra nele. Então, o kairos diz respeito à ocasião, à oportunidade, mas também à realidade dos mitos. É a realidade dos mitos. Então, nessa temporalidade, importa muito pouco a data. Importa muito pouco o realismo obsessivo dos fatos. E o que importa é a narrativa de uma experiência existencial que é veiculada por famílias, por vizinhos, por conhecidos, por toda a gente afim à comunidade. Então, eu li uma carta de uma fundadora do Axopofó, já Manhaninha. Eu li uma das cartas, tem muitas cartas. Você leu também, né? Numa das cartas, ela é taxativa. Ela diz assim: nem tudo pode ser escrito. Nem tudo pode ser escrito. Então, há um episódio que é bem marcante nisso. É um seminário, eu participei na Bahia, lá no terreiro do Axopofó, ao qual eu pertenço, e se falava dela, Manhaninha, uma mulher fundadora do axé, mulher, uma mãe de santo extraordinária, e as pessoas começaram a evocar a memória dela, que se lembrava dela, e tinha várias pessoas ali, já muito velhas, que foram, digamos, feitas por ela, né? E eu me lembro de uma delas, até ela morreu, que ficou assim, não sabia dizer muito dela, mas de repente ela disse assim: ela gostava muito que as meninas usassem um cabelo balaio. Aí, quando cabelo balaio, aí você não vai perguntar o que é cabelo balaio, que é para levar um esporro também. Como não sabe o que é cabelo balaio? Você fica. Cabelo balaio. E não disse mais. Eu me lembro, e estou relatando, que ficou sem saber o que era exatamente esse cabelo balaio. Fiquei também sem saber exatamente como era a Manhaninha, porque ela só lembrou disso. Mas havia um pesquisador presente, que ele já morreu, que é um grande conhecedor dos cultos baianos, né, que morreu, era Vivaldo Costa Lima. Ele não tinha conhecido pessoalmente a Aninha, mas ele sabia tudo. Então ele disse, falou. Ele falou da escrita dele, talvez de relatos que fez. Ele fez uma historiografia de Aninha, as datas, os pertencimentos litúrgicos. Então, para mim, naquele instante, veio uma diferença marcante entre, digamos, maneiras diferentes de você falar da mesma coisa. Quer dizer, a velha ali, que era uma remanescente, era a encarnação de uma memória afetiva. Portanto, a força não estava no detalhe realista, mas a força estava no vigor narrativo da experiência dela, que estava expressa em fragmentos, imagens do que se viveu. Portanto, o tempo dessa senhora não era o tempo da linearidade histórica, mas era o que eu chamo a pregnância ancestral. Uma pregnância ancestral, em que essa corporeidade coletiva dos fundadores, dos mortos ilustres do grupo, as pessoas que já morreram, mas que são significativas, só se confirma sem discurso, e se confirma nas ações dos corpos vivos dos descendentes. Ela disse só essa frase do balaio, mas
os traços da que foi, está nas ações dela o tempo inteiro, se confirma no corpo dela. Então, o corpo que fica, o corpo remanescente, é em si mesmo um acontecimento da memória. A memória é o corpo que fica, é o corpo remanescente. Então, no interior da diáspora, portanto, não só no Brasil, mas nas Américas, de modo geral, a presença do que eu chamo um paradigma paradigma africano, se atesta, portanto, pelo posicionamento do corpo no primeiro plano do pensamento cosmológico. É o corpo. Os nagôs vinculam o corpo ao sagrado. E o corpo, o sagrado é percebido como uma experiência de apreensão das raízes da existência. O sagrado é a apreensão da existência, da contínua renovação da existência, até o ponto em que aquilo que você vive não é mais do que um conjunto de virtualidades, de possibilidades. Ora, aí você diz, o que é isso, sagrado? É uma coisa, o sagrado, a religião é outra. O sagrado é diferente da religião. Por quê? O sagrado implica o princípio de uma realidade separada. É isso que quer dizer sacer, em latim. Sacer quer dizer separado. É uma terra à parte. Acer é terra. Sagrado é uma realidade separada, que permite um contato imediato com a divindade. É no sagrado que você tem um contato com a divindade. E religião? Religião é administração e é monopólio intelectualizado da fé monoteísta. Isso é religião. Ora, a tarefa da religião é superar os transes emotivos, os transes violentos do sagrado. O sagrado é violento. O sagrado tem violência. Então, a experiência sagrada, a experiência sacra, é mais corporal do que intelectual. Por quê? Ela é mais somática do que propriamente psíquica. Se você entender psiquismo como um registro de interioridade, fora do ritual, o sagrado, ela é mais somática, ela é mais corporal, ela é externa. Por isso que você não pode realmente psicanalizar uma pessoa que tenha tido uma experiência de transe. É muito difícil. Não funciona. Não funciona. Então, o corpo. Vamos fazer